Meu irmão, minha irmã, que alegria, razões da fé. Estamos de volta, dando sequência ao nosso estudo sobre a primeira parte do catecismo. Nesses últimos encontros, estudando justamente o artigo 1º da nossa profissão de fé, que fala sobre o Deus Pai Todo-Poderoso. E no nosso encontro de hoje, iremos falar dele enquanto Criador. Vamos iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do Pai, o amor do Filho, a força e bênção do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Esta resposta, bendito seja Deus, é a resposta litúrgica que fazemos quando o presidente da celebração nos oferece essa bênção, essa exortação trinitária, no qual temos a consciência de que nos reunimos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, num Deus que é único, mas que se revela em 3 pessoas. E esse Deus é bendito, porque é Ele quem nos atrai. É Ele quem nos chama para viver nele, com Ele e por Ele. Porque foi Ele o nosso Criador. Sim. Então, dando sequência ao artigo 1º, nós entramos no parágrafo 4º aqui do nosso estudo, no número 279. Nele, nós iremos ver Deus enquanto Criador. E vamos, então, para o livro do Gênesis, quando no primeiro capítulo, no primeiro versículo, diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Inclusive, o livro do Gênesis, o nome desse livro Gênesis, ou origem, ou princípio, se dá justamente por conta desse primeiro versículo, dessa primeira palavra, né, que abre o livro sagrado, que é justamente no princípio, no Gênese, na origem de tudo. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Com essas solenes palavras, inicia-se a Sagrada Escritura. O símbolo da fé, lembremos-nos, o credo, tanto o apostólico, aquele menor, como o niceno constantinopolitano, aquele maior, ambos são símbolos da fé, retoma essas palavras confessando Deus Pai Todo-Poderoso como o Criador do céu e da terra. Isso nos ajuda a entender que de todas as coisas visíveis e invisíveis vai acrescentar o credo niceno constantinopolitano. Por isso falaremos primeiro do Criador, em seguida de sua criação, e depois da queda no pecado, do qual Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio nos resgatar. Então tomemos aqui, primeiro falemos de Deus enquanto Criador. Depois vamos entender a criação, todo o evento desse faça-se. Então tudo aquilo que Deus fez com toda a sua complexidade, com toda a sua beleza, com toda a sua conexão. Em seguida, vamos refletir sobre a queda, né? Como se deu. O autor sagrado no livro do Gênesis, os 11 primeiros capítulos, fala disso. Fala do Deus que é criador, fala que é criador, fala do Deus que estabeleceu uma criação, e também explica como o mal entra na criação, nessa natureza, sendo que Deus não fez o mal. O autor sagrado vai explicar e o catecismo vai retomar, e a profissão de fé também vai versar sobre. E aí vamos vendo os segmentos até chegar em Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio nos resgatar. Lembremos que o símbolo da fé, ele é dividido em 12 artigos e em 3 partes. A primeira parte falamos do Pai, a segunda do Filho e a terceira do Espírito Santo. É bom sempre estar lembrando isso para a gente entender a estrutura total do símbolo da fé e o que nós estamos estudando. Então, a criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus.
É o começo da história da salvação, que culmina em Cristo. Inversamente, o mistério de Cristo é a luz decisiva sobre o mistério da criação. Interessante isso, né? O mistério de Cristo é a luz decisiva sobre, ou seja, a partir de Cristo, a partir do advento, da chegada de nosso Senhor, a partir do momento em que ele se insere na história, porque o Filho está sempre no Pai e nessa comunhão do Espírito, só que a inserção dele na história se dará quando Maria escuta o ave cheia de graça, e o Espírito vem, então, fecunda o seu ventre virginal, e a partir de então, ele recebe uma carne, ele se torna visível, e ali é o ponto ápice, a plenitude, Gálatas 4:4. É a partir desse evento, Cristo, que recebemos as luzes para compreender toda a história da salvação e também sobre o mistério da criação. Ele, o mistério de Cristo, revela o propósito em vista do qual, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Desde o início, Deus tinha em vista a glória da nova criação em Cristo. Isso aqui é importante. Quem vai desenvolver isso é São Paulo, na Carta aos Romanos, no capítulo 8, para mostrar a liberalidade de Deus. Deus é livre. Deus nada se impõe a Deus. Deus é livre. Deus não fez a criação sendo ele forçado a. Não. Ele nos criou por amor. E por amor pensou em seu Filho vindo nos falar deste amor. Só que, quando criados, Deus nos dotou de liberdade. E já antecipando um pouquinho, foi a partir de serem livres os primeiros pais, Adão e Eva, que eles então, desconfiando do amor de Deus, viraram as costas para Deus e preferiram as trevas à luz. Mas o que o catecismo quer colocar aqui é que sim, Deus tinha em vista a glória da nova criação em Cristo. Nosso Senhor não veio Deus, o Pai, não pensou no Filho para vir porque ele estava se sentindo obrigado a. Não. Ele queria sempre nos oferecer essa nova criação em seu Filho. Por isso, as leituras da Vigília Pascal, celebração da criação nova em Cristo, começam pelo relato da criação. Muito importante. Isso aqui é uma fala litúrgica sobre o Sábado Santo, a Vigília Pascal, que é a vigília mãe de todas as vigílias. Se nós observarmos o movimento da Escritura, nós teremos sempre falando sobre a criação, essa que está no Gênesis. Vamos ver o texto fundamental para a Páscoa judaica, que é a passagem, a libertação do Egito e passando a pé enxuto no Mar Vermelho. Depois começamos a ver os textos sagrados do Novo Testamento, nos ajudando a entender que outrora houve uma criação, agora há uma nova criação. Isso se dá em Cristo Jesus. Então nós vamos observar que sim, a Vigília Pascal que nós celebramos é uma herança judaica? Mas que ganha novo sentido, nova perspectiva a partir da plenitude chamada Cristo Jesus. Igualmente, na liturgia bizantina, o relato da criação constitui sempre a primeira leitura das vigílias das grandes festas do Senhor. Segundo o testemunho dos antigos, a instrução dos catecúmenos para o batismo seguia o mesmo caminho. Aí nós vamos, falando do Criador, nós vamos então entender como deve ser a nossa catequese sobre a criação. Atenção, catequistas, vamos ver aí Luciano, vamos ver aí Fátima, Terezinha, Thaís, Alberto, Regina, são os meus catequistas, lógico que tem outros tantos, né?
A catequese sobre a criação reveste-se de capital importância. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explicita a resposta da fé cristã à pergunta elementar feita pelos seres humanos de todas as épocas: de onde viemos, para onde vamos, qual é a nossa origem, qual é o nosso fim, de onde vem e para onde vai tudo que existe. As duas questões, a da origem e a do fim, são inseparáveis, são decisivas para o sentido e a orientação de nossa vida, sentido e orientação de nossa vida e de nosso agir. Vamos lá. Então, ao fazer a catequese, o livro do Gênesis é uma catequese, é um ensinamento. O autor sagrado entende que é preciso que essas questões sejam ensinadas, sejam respondidas. Então, os 11 primeiros capítulos têm esse caráter catequético. Então, ao ouvinte, o autor sagrado está dizendo: nós temos um princípio, nós temos uma criação, consequentemente, nós temos um Criador. E é neste Criador que seremos sustentados para passar essa peregrinação, e ele será o nosso fim. Ele é nosso princípio. Ele é o nosso fim. Santa Clara de Assis diz algo bonito. Não podemos perder de vista. Quando a gente fala de vista, está falando de coisas que estão para além, né? Não podemos perder de vista o ponto de partida. Viemos de Deus, para Deus voltaremos. Isso nos ajuda a entender que nós não somos obra do acaso. Que nós somos feitos por uma conjunção das forças do mundo. Que nós viemos por vir. Não. A nossa existência tem um sentido, que é Deus revelar o seu amor para conosco, e para que nós encontremos esse sentido, acolher esse amor e vivê-lo em nossa vida até que um dia cheguemos à plenitude. E aí os catequistas, ou seja, toda a igreja, mas também aqueles que estão na liderança catequética, devem não só responder para os outros, mas ter respondida para si mesmo essa pergunta: quem me criou? Por que ele me criou? E aí vêm as perguntas elementares feitas por todos os seres humanos: de onde viemos, para onde vamos, qual é a nossa origem, qual é o nosso fim, de onde vem e para onde vai tudo o que existe. E aí essas duas questões sobre a origem e o fim são inseparáveis e vão nos ajudar a ter sentido e a orientar a nossa vida e nosso agir. Se eu tenho presente dentro de mim que eu vim de Deus e por isso o meu agir se volta para Ele, então a minha vida tem sentido. Não sou um fungo. O Papa Francisco gosta de usar essa expressão. Eu não sou um fungo. Eu não sou um acidente. Não. Embora mesmo quando eu tenha tido problemas com família, com genitores, mesmo que eu tenha tido situações adversas na minha infância, mesmo com todos os embates, eu tenho que entender, eu tenho que captar, eu tenho que acolher o sentido da minha existência, que é conhecer o amor de Deus, conhecendo esse amor de Deus, fazendo com que esse amor de Deus se reverta em amor por mim, apesar de minhas faltas, limites e pecados. Este amor de Deus revela amor por mim e me faz melhorar e me leva, obviamente, a amar o irmão, a irmã, sem julgamentos. Apesar de às vezes fazer as coisas sem consultar para a gente, mas a gente busca sempre o amor para com os outros. E aí nós vamos tendo a nossa vida orientada para o bem.
orientada para a vida em Deus, para a beatitude, para a contemplação do Senhor. E essas coisas, elas não irão ser vivenciadas somente após a morte. Não. Já aqui, já agora, nós devemos começar a experimentar esta beleza que é viver em Deus, com Deus e por Deus. Muito bem. A questão das origens do mundo e do homem, do ser humano, é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente nossos conhecimentos. Olha a igreja falando que as pesquisas enriqueceram de forma magnífica nossos conhecimentos sobre a idade, as dimensões do cosmos, o devido às formas vivas, o aparecimento dos seres humanos. As pesquisas científicas, elas não são contraditórias, ou seja, as pesquisas científicas, elas não são em si algo que contraponha a fé, não. Crer na chamada teoria do Big Bang, não exclui a minha crença em Deus Criador. O que eu tenho que ter clareza é que a minha fé me ajuda a entender que Deus me criou. Ponto. O modus operandi, o meio ou os meios pelos quais o Senhor se utilizou para que essa criação se efetivasse. Na Escritura, nós temos as imagens bíblicas, a primeira do argila, né, que Deus faz ali, os seres de argila, e aí insufla o ar da vida. E outra imagem é quando do homem feito, Deus dá o torpor, dorme, e aí faz a costela, o outro ser, no caso a mulher. Foi assim, padre? Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Está na Escritura. É uma imagem que nos ajuda. Mas qual é a primordial mensagem? É que nós fomos criados por Deus. Como ele desenvolveu isso? Se na argila, se de uma costela, do Big Bang, ou de outras formas, o importante é fazer compreender que a minha fé pode acolher tais pesquisas, se estas pesquisas não forem cunhadas, né, preenchidas de interesses escusos que queiram aí desconstruir a figura do Deus Criador. Se for assim, aí a gente deve refletir e rejeitar, obviamente. Mas caso não, são pesquisas que vêm para aprimorar o modo como Deus criou, são salutares. Está no próprio catecismo. Essas descobertas nos convidam a admirar tanto mais a grandeza do Criador e render-lhe graças por todas as suas obras, pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores. Com Salomão, estes podem dizer: ele me deu um conhecimento exato de tudo que existe, para eu entender a estrutura do mundo e as propriedades dos elementos. Pois a sabedoria, artífice, construtora de todas as coisas, mo ensinou. O grande interesse reservado a essas pesquisas é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem e que ultrapassa o âmbito próprio das ciências naturais. Não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o cosmos, nem quando o ser humano apareceu, mas antes de descobrir qual é o sentido de tal origem. Se ela é governada pelo acaso, como já falei, não é. Nós não somos frutos do acaso. Um destino cego, como acreditavam os gregos, tem que ser assim, você nasceu para isso e pronto. Não. Uma necessidade anônima ou por um ser transcendente, inteligente e bom, chamado Deus. Se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, por que existe o mal? De onde vem?
Quem é o responsável por ele? Haverá como se libertar dele? São as perguntas que vão surgindo ao longo da história, na qual os seres humanos vão se encontrando com o livro sagrado e vão aí se deparando também com as inquietações do espírito e da sua inteligência. Desde o início, a fé cristã tem se confrontado com respostas diferentes da sua, no que diz respeito à questão das origens. Assim, nas religiões e nas culturas antigas, ou seja, antes do cristianismo, encontram-se numerosos mitos acerca das origens. Certos filósofos afirmaram que tudo é Deus, que o mundo é Deus, ou que o devir do mundo é o devir de Deus. Isso é uma heresia chamada de panteísmo. Depois Fábio vai colocar aqui esse nome. Panteísmo, ou seja, tudo é Deus. Isso é heresia, não. As coisas nos falam de Deus, sim. Mas que tudo é Deus, não. Outros afirmaram que o mundo é uma emanação necessária de Deus. Emanação essa que deriva dessa fonte e a ela volta. Outros ainda afirmaram a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas, em luta permanente entre si, o dualismo ou o maniqueísmo. Segundo algumas dessas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, é mau, produto de uma queda e, portanto, deve ser rejeitado ou superado. Tudo isso são reflexões dos povos antigos, é meio difícil de compreender, mas o catecismo está fazendo um apanhado para nos ajudar a entender que não, o mundo material não é algo mal, não é a fonte do mal. O catecismo, em consonância com a escritura, está dizendo que a origem do mal é quando o ser humano, homem ou mulher, desconfiam do amor de Deus, optam pelo mal e rejeitam o bem. Aí, naquele instante, ao rejeitar a luz, o que vai me restar? A sombra, as trevas. Então, o mal não é uma entidade, é uma realidade criada por Deus, mas um mau uso daquilo que Deus nos ofereceu como a liberdade e que se propicia e que se instaura, que se estabelece uma prática convicta, né? E por isso passa a existir, porque o mal existe, né? E essa existência se dá por isso, por uma perversão, por uma rejeição da oferta de Deus. E desde que começa a existir, é uma pessoa, no caso, intitulado dentre tantos nomes como Satanás, essa pessoa torna-se adversária de Deus e vai tentar sempre minar a beleza, a grandeza da criação de Deus. Pois bem, então o mal, o material, não é fruto do mal e as coisas do Espírito são boas. Não, tudo é de Deus. Deus viu que tudo era bom. Assim, outras culturas admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro que, uma vez terminado o serviço, o abandonou a si mesmo, chamado de deísmo. Não, Deus ainda sustenta a sua criação. Deus ainda nos auxilia com sua graça. Deus não nos abandonou, inclusive foi capaz de oferecer seu Filho único na cruz. Nós não fomos lançados ao léu, nós não fomos lançados num limbo, não. Deus é conosco. Ainda outras culturas não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo, vendo neste o mero jogo de uma matéria que teria existido sempre, o materialismo. Alguns vão dizer, sobretudo na teoria do Big Bang, que é uma massa que vai sendo superaquecida e vai se expandindo, e nessa expansão as coisas vão
acontecendo, vão existindo. E, segundo essa teoria, chegará um instante em que isso vai distender, né? E voltando ao núcleo zero. São teorias. Todas essas tentativas dão prova da permanência e da universalidade da questão das origens. Esta busca é a própria do ser humano. Então, todo ser humano, num momento ou no outro, quer saber de onde veio e para onde vai, para que dessa forma a sua vida tenha sentido, tenha um norte. Sem dúvida, a inteligência humana já pode encontrar uma resposta para a questão das origens. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida, com certeza, por meio de suas obras, graças à luz da razão. Muito importante, Deus que nos criou, nos dotou de razão e inteligência, e é essa razão e inteligência que nos ajuda a perguntar ao que vemos, quem te criou? E as coisas criadas nos dizem sobre o Criador. E aí, somado à razão, a fé, que nos faz ver para além do invisível. Ainda que muitas vezes esse conhecimento seja obscurecido e desfigurado pelo erro. Por isso a fé vem confirmar e iluminar a razão na compreensão correta dessa verdade. Sim, podemos conhecer pela razão? Podemos, até certo ponto. Depois daqui, se não tiver auxílio da fé, nós recairemos nas realidades obscurecidas e desfiguradas pelo erro. E para que isso não aconteça, a fé nos ajuda a olhar para além. Diz o autor da Carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, pela fé compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. As coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. A verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, em sua ternura, quis revelar a seu povo tudo o que é útil conhecer a este respeito. Para além do conhecimento natural que todo ser humano pode ter do Criador, Deus progressivamente revelou a Israel o mistério da criação. Ele que escolheu os patriarcas, que fez Israel sair do Egito, e que ao escolher Israel o criou e o formou, revela-se como aquele a quem pertencem todos os povos da terra e a terra inteira, como o único que fez, o único. Vamos relembrar desse atributo, né? Unicidade. O único que fez o céu e a terra. E aí temos uma série assim grandiosa de textos bíblicos que falam sobre a criação e sobre essa ação única de Deus. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, o único, com o seu povo. Ao falar que Ele é o Criador, Deus, melhor, ao estabelecer uma aliança entre Deus e o povo e Deus, Deus se revela como Criador, como sendo esse único, como aquele que nos sustenta. A criação é revelada como sendo o primeiro passo rumo a esta aliança, como o testemunho primeiro universal do amor todo-poderoso de Deus. Além disso, a verdade da criação exprime-se com crescente vigor na mensagem dos profetas, vai dizer lá Isaías 44, na oração dos Salmos, vamos ler depois Salmo 104, e da liturgia na reflexão da sabedoria, Provérbios 8, do povo eleito. Bom, nós estamos falando desse Criador, nós estamos falando que ele
com a sua criação, ele já antecipa os sinais dessa aliança com o povo, e a aliança é essa que vai sendo mantida pelos profetas, pela Escritura, pelos patriarcas, pelas orações, pelas liturgias. Entre todas as palavras da Sagrada Escritura sobre a criação, os 3 primeiros capítulos do Gênesis ocupam um lugar único. Do ponto de vista literário, esses textos podem ter diversas fontes. Isso aqui é uma estrutura biblista, né? Dos biblistas, dos exegetas. Exegetas. Os exegetas são aqueles e aquelas que se debruçam sobre o texto e o contexto de cada texto. E existem fontes, escolas que inspiram ali, javistas, eloístas e por aí vai. Os autores inspirados os colocaram no começo da Escritura, de modo que eles exprimem em sua linguagem solene as verdades da criação, de sua origem e de seu fim em Deus, de sua ordem, bondade, da vocação do ser humano, do drama do pecado e da esperança da salvação. Olha, isso aqui é importantíssimo, viu? Eu tenho falado muito sobre os 11 primeiros capítulos, mas aqui a equipe, né, a comissão do catecismo, está dando ênfase aos 3 primeiros capítulos e dizendo que essas diversas fontes, essas diversas escolas, eloísta, javista, sacerdotal, têm como princípio oferecer a nós as verdades da criação. Quais são? Deus é a origem, é a única origem e o único fim. Depois, a ordem, como se deu o ordenamento da criação, o passo a passo, como as coisas são muito concatenadas, nada é ao acaso. Você não vê um rio subindo, você vê um rio descendo, ele desce para o mar. Você não vê chovendo da terra para o céu, é o céu que faz chover e cai na terra. Então, toda a estrutura da criação ela é perfeitamente ordenada. Se há alguma coisa em desordem, é por conta da intervenção humana. Por exemplo, quando uma cidade litorânea ou ribeirinha experimenta enchentes, é porque o rio entrou ou o mar entrou no lugar errado? Não. É porque nós construímos os nossos edifícios, casas, praticamente dentro do rio. E, obviamente, no ordenamento da natureza, haverá instante que teremos mais volume de água, enchente, menos volume de água, seca. Ora, se eu não tenho a prudência de observar esses limites, eu vou estar me expondo às vicissitudes desse ordenamento. Contudo, não será a natureza feita de forma desordenada. Não. Mas eu que não respeitei a ordem desta mesma natureza. Da bondade, nada forçou Deus a fazer as coisas. Deus fez por bondade. Da vocação do ser humano, fomos feitos para viver em Deus, com Deus e por Deus. Essa vocação para vivermos em Deus, com Deus e por Deus, não significa que eu não possa viver comigo me amando e não possa viver com o outro. Não. Deus não é egoísta, né? Ou seja, o amor para com Deus me leva a um amor comunitário que me faz me amar, ter sentido de vida, descobrir qual é a minha vocação, qual o outro na minha existência, a importância do outro. Então, lembremos que Deus é a comunidade, a perfeita comunidade, o modelo da perfeita comunidade.
Então, a nossa vocação, né, é descansar em Deus, viver em Deus. Depois fala sobre o drama do pecado, já disse, né, quando na boca da serpente temos ali aquela alegoria: se vocês comerem desse fruto, vós sereis como Deus. Deus está enganando vocês. E aí, de forma livre, eles preferem crer na tentação, no jogo do sedutor da tentação, e virar as costas para Deus. Então, é um drama. E a esperança da salvação. Embora tenha Deus expulso os primeiros pais do paraíso, à luz de Cristo, nós entendemos que Deus nunca nos abandonou. Sempre quis que nós voltássemos a Ele. E assim então diz, lidas à luz de Cristo, na unidade da Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja, essas palavras são a fonte principal para a catequese dos mistérios, do princípio. Quais são as palavras? Criação, queda, promessa da salvação. O mundo foi criado por obra da Santíssima Trindade, ou seja, no princípio Deus criou o céu e a terra. 3 coisas são afirmadas nessas primeiras palavras da Escritura. O Deus eterno iniciou tudo que existe fora dele. Só ele é criador. O verbo criar em hebraico é bara, sempre tem como sujeito Deus. Tudo que existe, expresso pela forma, o céu e a terra, depende daquele que lhe dá o ser. Deus criou do nada, Deus criou dele mesmo. Deus não precisou de algum elemento. Faça-se, criou, faça-se. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Fala sobre a figura do Senhor Jesus. E a fé da Igreja afirma igualmente a ação criadora do Espírito Santo. Ele é o doador de vida. O Espírito Criador, Veni Creator Spiritus. Insinuada no Antigo Testamento, revelada na Nova Aliança, a ação criadora do Filho e do Espírito, inseparavelmente una com a do Pai, é claramente afirmada pela regra de fé da Igreja. Só existe um Deus, Ele é o Pai, é Deus, é o Criador, é o Autor, é o Ordenador. Ele fez todas as coisas por si mesmo, isto é, por seu verbo e sua sabedoria, vai dizer Santo Irineu de Lyon. Pelo Espírito, pelo Filho e pelo Espírito, que são como suas mãos. Suas mãos. A criação é obra comum da Santíssima Trindade. O mundo foi criado para a glória de Deus. Isso é muito importante porque nos faz entender que nós temos uma missão e, ao exercer essa missão, não acrescenta nada em Deus. Deus continuará sendo Deus, mas nós somos enriquecidos. Eis uma verdade fundamental que a Escritura e a tradição não cessam de ensinar e de celebrar. O mundo foi criado para a glória de Deus. Diz São Boaventura: Deus criou todas as coisas, não para aumentar a sua glória, mas para manifestar a glória e para comunicar a sua glória, diz São Boaventura. Pois Deus não tem outra razão para criar a não ser seu amor e sua bondade. Aberta a mão, pela chave do amor, as criaturas surgiram. Que frase linda! Tinha que ser Santo Tomás de Aquino, né? Aberta a mão, pela chave do amor, as criaturas surgiram. Aberta a mão. Uma mão fechada, que contém tudo, a chave, o amor. E todas as criaturas surgiram. O Concílio Vaticano I explica: este único e verdadeiro Deus, por sua bondade, por sua virtude onipotente, não para aumentar sua felicidade, porque Deus é perfeito, né?
nem para adquirir sua perfeição, mas para manifestar essa perfeição por meio dos bens que prodigaliza as criaturas com vontade plenamente livre. Criou simultaneamente no início do tempo ambas as criaturas do nada, a espiritual, os anjos, e a corporal, os seres humanos e todas as demais partes da criatura. A glória de Deus consiste em que se realizem esta manifestação e esta comunicação de sua bondade, em vista das quais o mundo foi criado. Ele nos predestinou à adoção como filhos, por obra de Jesus Cristo, para o louvor de sua graça gloriosa, de São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1. Pois a glória de Deus é o homem vivo, vai dizer Santo Irineu também. E a vida do ser humano é a visão de Deus. Olha aí. A glória de Deus é o ser humano vivo. Então, quanto mais vivos formos, quanto mais pleno nós formos, mais a glória de Deus resplandecerá. Mas a nossa vida, a nossa planificação é contemplar a Deus. Olha que lindo. Deus se permite que a sua glória seja experimentada em cada homem, em cada mulher de qualquer canto do mundo vivo, pleno, com suas condições necessárias para bem se desenvolver. Aí Deus se alegra. E a alegria nossa qual é? É contemplar Deus. É viver em Deus, com Deus e por Deus. Se já a revelação de Deus, por meio da criação, proporcionou a vida a todos os seres que vivem na Terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo proporciona a vida àqueles que vêm a Deus. O fim último da criação é que Deus, Criador de tudo, tornar-se-á tudo em todos. Se houve um instante, que foi o Éden, no qual os primeiros pais ouviam os passos de Deus, nós estamos caminhando para esse novo Éden, onde Deus, o Criador, será tudo em todos, diz São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, procurando ao mesmo tempo a sua glória e a nossa felicidade. Deus cria por sabedoria e por amor, já dissemos isso. Deus cria do nada. Deus não pega emprestado um bar, não. Deus cria dele. Ele que é Deus, Ele cria. Ex nihilo. Do nada, ele cria. Deus cria um mundo ordenado e bom, E Deus transcende a criação e está presente nela. Isso é importante. Deus não é a criação. Panteísmo. Deus não é a criação. Deus está antes, acima, abaixo, para além da criação. Porém, ele está presente, ele se revela na criação. E Deus mantém e sustenta a criação. Deus não nos abandonou. Vamos terminando aqui, justamente com essa quinta parte desse artigo 1. Deus realiza o seu projeto, a divina providência. Para fechar, tomemos isso claramente. Deus não criou, Deus criou e nos abandonou. Não. Deus nos criou e Ele nos sustenta, Ele nos assiste, mesmo com a nossa indolência, mesmo com o nosso fechamento. A criação tem sua bondade e sua perfeição próprias. Ela é ordenada, ela é estruturada. Porém, não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Ela é criada em processo de caminhada para uma perfeição última a ser ainda atingida, para a qual Deus a destinou. Quando a gente pega uma sementinha e colocamos na terra, o que acontece? Ela apodrece, dá a entender de que morreu, de repente volta à vida. Isso nos faz entender que Deus não criou, naquele momento primeiro, todas as espigas de milho do mundo. Não.
A criação ainda pulsa. A criação ainda pulsa. É preciso que a gente lute, é preciso que a gente plante, colha, tá, regue, colha. Então, a criação ainda pulsa, é um processo de caminhada. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para esta perfeição. Tudo que Deus fez é perfeito? É. Só que essa perfeição chegará à sua plenitude. Está tudo ordenado, tudo bom. Chegará à plenitude. Quem que vai nos ajudar? Deus. Deus é que nos sustenta. Deus que conserva e governa com sua providência tudo o que criou. Ela se estende com vigor de sua extremidade a outra e com a suavidade governa todas as coisas. Pois tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas, mesmo os atos dependentes da ação livre das criaturas. O testemunho da Escritura é unânime, a solicitude da divina providência é concreta e direta. Cuida de tudo, desde as mínimas coisas até os grandes acontecimentos do mundo e da história. Com vigor, os livros sagrados afirmam a soberania absoluta de Deus no curso dos acontecimentos. Nosso Deus está nos céus, realiza tudo quanto quer, diz o Salmo 15. E de Cristo se diz: aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Apocalipse 3. São muitos os projetos do coração humano, mas é a vontade do Senhor que permanece, diz o Provérbios 19. A gente propõe e é Deus quem dispõe. Assim, se nota que o Espírito Santo, autor principal da Escritura, atribui algumas ações a Deus, sem mencionar causas segundas. Esta não é uma maneira de falar primitiva, mas uma forma profunda de lembrar o primado de Deus e seu senhorio absoluto sobre a história e o mundo. Diz Isaías 10, Deuteronômio 32, Eclesiástico 11. Isso me faz lembrar muito a minha formação familiar. Todas as vezes que a gente fala assim, eu vou fazer isso, se Deus quiser. Isso quer dizer que a gente fica sentado e agora pronto, Deus faz tudo? Não, não é isso. Não é que Deus dispense a nossa cooperação. Mas se Deus não quiser, nada acontece. Então nós temos que ter a humildade, nós temos que nos colocar submissos à vontade do Senhor. Nós temos que compreender que por mais potentes que somos, nós somos sempre fracos. E na nossa fraqueza, Deus manifesta a sua grandeza e Deus age em nosso favor. Deus não compete com a gente. Infelizmente, às vezes, vemos na história humana, pessoas querendo competir com Deus, querendo fazer mais do que Deus. Os anjos no céu, acredito eu, que ficam rindo dessas nossas bobeiras. A gente passa a vida inteira se achando, querendo ser, e perdemos a oportunidade de nos colocar nas mãos de Deus. A oração dos Salmos é a grande escola desta confiança. Jesus pede uma entrega filial à providência do Pai Celeste, que cuida das mínimas necessidades de seus filhos. Portanto, olha que interessante, portanto, não vivais preocupados dizendo: que vamos comer, que vamos beber, como nos vamos vestir. Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que está no céu sabe que precisais de tudo isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Só que é o seguinte, nós também não podemos ser irresponsáveis, Sair estourando o cartão, comprando sem pesquisar, fazendo dívida, sem noção do que ganha, e dizendo, não, Deus me ajuda. Não. A gente tem que ter clareza de como gerenciar a nossa vida e com responsabilidade. Mas crendo sim que Deus providencia tudo.
a providência e as causas segundas. Deus é o Senhor soberano de seus desígnios. Contudo, para que esses desígnios se realizem, serve-se também da colaboração das criaturas. Para que os desígnios do Senhor, que são sempre bons, aconteçam, Deus conta comigo e conta contigo. Às vezes não acontece, não é porque Deus não tenha querido, não é porque Deus tenha agora te colocado no castigo, não. É porque às vezes você, não cooperamos, não colaboramos. Isso não é sinal de fraqueza, mas da grandeza e da bondade do Deus Todo-Poderoso. De fato, Deus dá às suas criaturas não somente o existir, mas também a dignidade de agirem elas mesmas. Nós não seríamos feitos à sua imagem e semelhança. Nós não seríamos seres adultos, maduros, de serem causas e princípios umas das outras, de assim cooperarem no cumprimento de seus desígnios. Eu também sou inventivo, eu também sou criativo, eu também posso aprender as coisas, exercer, colocar em prática a minha inteligência que Ele me deu, estudar e de repente descobrir uma nova situação. Deus não vai se sentir atingido, um filho meu, uma filha minha fez esse. Não. Deus não é nosso competidor. Deus não joga contra o nosso time. À medida em que nós proporcionamos o bem, boas ideias, Ele fica feliz de perceber que sim, que nós estamos cooperando com Ele para a realização dos seus desígnios. Aos seres humanos, Deus concede até poderem participar livremente de sua providência, confiando-lhes a responsabilidade de submeter a terra e de dominá-la. Essa expressão aqui que está no livro do Gênesis 1, 26 e 28, foi por um tempo mal interpretada, né? É como se dominar fosse escravizar, como se dominar fosse desrespeitar, como se dominar fosse exaurir, esgotar, maltratar. Não. Este agir, né, e essa dominação, digamos assim, se dá no sentido de tendo atenção à ordem da natureza, à bondade da natureza, o curso, a lei natural das coisas, os seres humanos, com sua inteligência e habilidade, fazer com que essa perfeição brote mais perfeições. Mas o que acontece é que às vezes, ou muitas vezes, nós achamos que somos os tais e submetemos a nós também o mundo da criação. E aí vem toda essa sorte de escândalos, cataclismas, grandes eventos da natureza em resposta à nossa intervenção dominadora e manipuladora. Deus assim concede aos seres humanos serem causas inteligentes e livres para completar a obra da criação, aperfeiçoar sua harmonia para o próprio bem de seus próximos. Cooperadores muitas vezes inconscientes da vontade divina, os seres humanos podem entrar deliberadamente no plano divino por suas ações, por suas orações e também por seus sofrimentos. Isso é importante. Cooperadores muitas vezes inconscientes, nós não temos a consciência, mas estamos ali interagindo e nos tornando cooperadores inconscientes da vontade divina. Os seres humanos podem entrar deliberadamente no plano divino por suas ações, orações e também por seus sofrimentos. Lembremos de Paulo quando diz lá que ele completa em sua carne aquilo que falta à paixão do Senhor. Não é que a paixão do Senhor tenha sido imperfeita ou limitada, não. Mas nesse curso de levar as coisas à perfeição, nós podemos nos associar e nos tornar cooperadores, oferecendo até mesmo
o nosso sofrimento, para que Deus acolha e estabeleça a plenitude da redenção. Tornam-se então plenamente cooperadores de Deus, diz Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, e do seu reino. Eis uma verdade inseparável da fé em Deus Criador. Deus age em todo o agir de suas criaturas. Ele é a causa primeira, que age nas causas segundas e por meio delas. Na verdade, é Deus que produz em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu agrado, diz Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Longe de diminuir a dignidade da criatura, esta verdade a realça. Trabalhar com Deus não nos diminui, só nos planifica, nos engrandece. Tirada do nada pelo poder, pela sabedoria, pela bondade de Deus, a criatura nada pode se for separada de sua origem, pois a criatura, sem o Criador, se esvai, diz a Constituição do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes. Ou seja, o Criador, a criatura, não pode trabalhar longe do Criador. Aí é certamente queda certa. Menos ainda pode atingir seu fim último sem a ajuda da graça. Está em Mateus 19, João 15, Filipenses 4. Pois bem, nesse último tópico, a providência e o escândalo do mal, nós vamos falar isso um pouco mais à frente, com mais detalhes, né? Sobre a presença do mal. Se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo ordenado e bom, cuida de todas as criaturas, por que então o mal existe? Desde os escritores sagrados até os dias de hoje, nós constantemente estamos nos perguntando, por exemplo, por que uma criança sofre? Eu tive uma época numa paróquia e uma criança de 8 anos com uma leucemia, e eu acompanhei aquela criança. Meu Deus. Me pergunta por quê, meu Deus? Por quê? É sempre uma... Por quê? Né? O que aconteceu? O que essa criança fez, né? Para essa pergunta tão premente quanto inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida. A gente tem que ter muito cuidado com isso, viu? De quem vive em dar respostas rápidas. A vida, meus irmãos e irmãs, é complexa. E há pessoas que vivem ganhando a vida dando respostas rápidas, respostas rasas, fáceis. Nenhum problema complexo se resolve com soluções simplistas. Desconfie. Se a situação é complexa, ela vai demandar tempo, reflexão, paciência. Muito cuidado quem lhe oferece um caminho fácil. O conjunto da fé cristã constitui a resposta a essa pergunta. A bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus que se antecipa ao ser humano por suas alianças, pela encarnação redentora de seu Filho, pelo dom do Espírito, pelo congraçamento da Igreja, pela força dos sacramentos, pelos quais ainda hoje recebemos essa graça, pelo chamado a uma vida bem-aventurada, a qual as criaturas livres são convidadas antecipadamente a assentir, a dizer: eu quero, Senhor, eu aceito, Senhor, essa sua oferta, mas da qual pode, por um terrível mistério, abrir mão também antecipadamente. Muitos dizem que sim, quero viver em Deus. Muitos dizem que não. Alguns dizem que sim, e no caminho se perdem e desistem.
outros por um longo período não vivem e descobrem e não largam mais este mistério. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, sob certo aspecto, uma resposta à questão do mal. Mas por que Deus não criou um mundo tão perfeito que nele não possa existir mal algum? Repito, mas por que Deus não criou um mundo tão perfeito que nele não possa existir mal algum? Segundo o teu poder infinito, Deus sempre poderia criar algo melhor, diz São Tomás de Aquino na Suma Teológica. Todavia, em sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente criar um mundo em processo de caminhada para a sua perfeição última. Tem que voltar aqui um pouquinho. Lá no tópico 5º sobre a Divina Providência, né? A criação é criada em processo de caminhada, in statu viae. Ou seja, tudo que Deus fez é perfeito? É bom? É. Só que essa perfeição e bondade que nós experimentamos, ela é uma prefiguração daquilo que está por vir e que iremos vivenciar. Por isso que neste mundo que nós contemplamos que é bom e perfeito, ainda é possível, não porque Deus tenha querido, mas por conta de nossas escolhas, a presença e a existência do mal. Mas à frente vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas só para dizer, São Tomás de Aquino está dizendo, olha, Deus poderia sim criar um mundo no qual não tivesse mal? Poderia. Contudo, em sua sabedoria e em sua bondade infinita, Deus quis livremente. Ele que quis. Criar um mundo em processo de caminhada, in statu viae, para sua perfeição última. Este devir, este caminhar, permite, no desígnio de Deus, juntamente com o aparecimento de determinados seres, o desaparecimento de outros. Juntamente com o mais perfeito, também o menos perfeito. Juntamente com as construções da natureza, também as destruições. Juntamente com o bem físico, existe, portanto, o mal físico, até que a criação tenha atingido a sua perfeição. Então, essa criação que vemos tem dado lugar à construção e à destruição, a noite e o dia e a noite, essas realidades que vão se apresentando. Se dá presente o bem físico, mas também o mal físico e também espiritual, para que um dia cheguemos à plenitude, à perfeição. Será que estamos... Está ficando claro? Em Tânia, Nápoles, em Nádia. Será que está? Deus criou tudo e tudo que Deus fez é bom e perfeito. Só que essa bondade e perfeição que hoje nós conhecemos, ela está num processo de caminhada para que um dia cheguemos àquela perfeição que exclui qualquer tipo de imperfeição. Onde só haverá luz, onde só haverá bondade, onde haverá plenitude. É a beatitude. Enquanto não chegamos lá, aqui, nessa realidade humana, na qual experimentamos também o sobrenatural divino, nós vamos experimentar os limites. Isso é sinal de que Deus é imperfeito? Não. São Tomás de Aquino entendeu que isso é um agir livre de Deus. Deus tem seu querer. E nesse seu querer, ele nos sustenta com a sua providência para que perseveremos e continuemos essa vida plena no paraíso. Interessante, a providência nos sustenta, mas nós precisamos cooperar. Nós precisamos permanecer, sermos constantes, fiéis. O adversário tenta minar nossa caminhada. Lembremos de Maria, quando ela disse sim lá em Nazaré,
certamente Nossa Senhora não tinha a plenitude do grau do seu sim, o peso da cruz, mas ela foi firme. Se manteve firme até o fim. Muito bem. Os anjos, os seres humanos, criaturas inteligentes e livres devem caminhar para o seu destino último por opção livre e amor preferencial. Deus nos atrai, eu opto, eu acolho esse amor e vivo nele. Podem, no entanto, desviar-se. E, de fato, pecaram. Foi assim que o mal moral, incomensuravelmente mais grave do que o mal físico, uma doença, um desvio, uma perna quebrada, é uma coisa, é um mal. Mas esse mal físico não me afasta de Deus, a não ser que em mim se estabeleça esse mal moral, esse mal que afeta a minha fé e afeta a minha filiação, que me faz preferir trevas à luz. Deus não é de modo algum, nem direta, nem indiretamente, a causa do mal moral, diz Santo Agostinho. Todavia o permite, respeitando a liberdade de sua criatura, e misteriosamente sabe auferir dele o bem. Olha que coisa interessante, né? Deus não fez o mal. Deus percebeu a ação e respeitou. Mas Deus sabe tirar de todo o mal um bem. Pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar do mal o bem, diz lá Santo Agostinho novamente. Assim, com o passar do tempo, pode-se descobrir que Deus, em sua providência toda-poderosa, pode extrair um bem das consequências de um mal, mesmo moral, causado por suas criaturas. Não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Vós planejastes fazer o mal contra mim. Deus, porém, converteu em bem, exaltar-me para dar a vida a um povo numeroso, diz lá no livro do Gênesis 45. Do maior mal moral jamais cometido, a saber, a rejeição e homicídio do Filho de Deus, causado pelos pecados de todos os seres humanos, Deus, pela superabundância de sua graça, Romanos 5, tirou o maior dos bens, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. Com isso, porém, o mal não se converte em bem. O mal é sempre mal. Então, os fins não justificam os meios. O mal é sempre mal. Só que dessa realidade, eu não posso... porque Deus vai tirar um bem, então eu vou fazer o mal. Não, esse é um juízo errado. Eu não posso querer fazer o mal achando que não, Deus conseguirá fazer. Não. Isso aí é um desvio de caráter. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O testemunho dos santos não cessa de confirmar esta verdade. Cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história. Contudo, os caminhos de sua providência nos são muitas vezes desconhecidos. Só no final, quando acabar o nosso conhecimento parcial, quando virmos Deus face a face, teremos pleno conhecimento dos caminhos pelos quais, mesmo por meio dos dramas do mal e do pecado, Deus terá conduzido sua criação até o descanso deste sábado, vai dizer Gênesis 2, definitivo, em vista do qual criou o céu e a terra. Termino então, meus irmãos e irmãs, com essa frase, esse pensamento de Santa Catarina de Sena. Diz Santa Catarina de Sena: há aqueles que se escandalizam e se revoltam com o que lhes acontece. Tudo procede do amor. Tudo está ordenado à salvação do ser humano. Deus não faz nada que não seja para esta finalidade. Deus te abençoe. Obrigado por sua companhia. Se inscreva, assine, ative o sino, compartilhe, comente. Vamos juntos crescendo
em nossas razões da fé. Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.